Após ausência de representantes das principais redes sociais em uma audiência pública na tarde de ontem em Brasília, o ministro da Advocacia Geral da União, Jorge Messias, disse que o governo não vai se omitir após decisões da empresa Meta. Nas palavras de Messias, a omissão não é uma opção para esse governo. Estamos preocupados em proteger a sociedade brasileira. A audiência pública foi motivada pela alteração de políticas de moderação de publicações da Meta, isso nos Estados Unidos. A AGU disse que a decisão sobre essas mudanças na política de exclusão de conteúdos preconceituosos, inclusive, acabam afetando a vida de milhões de brasileiros. Dávila, a gente trouxe, uma reflexão sobre o posicionamento dessas empresas que decidiram não participar dessa audiência pública e aí teve a manifestação da AGU, do Advogado-Geral da União, nesse encontro, dizendo que a sinalização das empresas seria no sentido de que elas não se importam com o que está em discussão. Mas esse é um lado da moeda, né? É preciso também olhar sob o ponto de vista das empresas. É um governo que faz tudo errado. Vou explicar por quê. Imagina a Advocacia Geral da União com o peso da mão de regulamentar, censurar, restringir a liberdade de expressão. Venham conversar comigo. É óbvio que não tem nada para conversar com uma pessoa dessa. O Brasil deveria seguir os seus bons exemplos. E é óbvio que nós temos um excelente exemplo em casa, Caniato, que é o Marco Civil da Internet, que começou de baixo para cima, foi escutando a turma das redes sociais, advogados, especialistas no assunto, foi criando hoje o que é um marco, não só no Brasil, mas foi respeitado e aplaudido no mundo o nosso Marco Civil da Internet, porque veio de baixo para cima. E desde que começou a conversa, era para preservar os principais valores que continuam válidos hoje, que é a neutralidade da rede, a imputabilidade da rede e a privacidade. Eram 3 pontos. Mas é assim que começou a conversa, que deu a possibilidade de se criar um Marco Civil da Internet, que foi realmente algo que nós devemos aplaudir. Por que não aproveitar uma experiência de sucesso e começar igual? Vamos começar igual. A gente quer manter a liberdade de expressão, a gente não quer censura, mas a gente quer que absurdos não apareçam. Então, não quer pedofilia, não quer crime, não quer terrorismo. Tá bom, tá ok. Então, vamos a partir da negociação daqui. Agora, como é que você vai começar uma negociação? O oposto. Precisamos regular, censurar para proteger a população. É óbvio que não tem nem clima para começar uma conversa dessa. Então, é um governo que faz tudo errado porque não consegue separar o que foi feito de bom no passado e aproveitar essa experiência como um modelo de ação para discutir a questão das redes sociais e da inteligência artificial. Não vai resolver essa questão na AGU, nem em comissão parlamentar, nem em comissão especial. Não é assim que se discute um assunto de alta complexidade, que nenhum dos envolvidos, esses membros do governo, conhece absolutamente nada de rede social e das coisas envolvidas. Então, assim, ou você engaja a sociedade, os especialistas, em fazer uma coisa para preservar a liberdade de expressão, ou isso não vai dar em nada. Ou pode ser que dê numa coisa que nós não queremos, mais censura. Mota, parece que transformaram a decisão da Meta nos Estados Unidos no grande problema do Brasil, né? Parece que o governo interpretou a ausência das Big Techs como sendo uma mensagem de que elas não se importam. Eu acho a interpretação do governo equivocada. A mensagem não é que as empresas de redes sociais não se importam com a regulamentação. A mensagem é que elas consideram isso uma interferência indevida em um negócio privado. Nem sempre elas pensaram assim, vamos fazer justiça. Elas mudaram de ideia. É compreensível, porque essa é a posição e a mensagem do novo governo americano. É uma mensagem
de defesa da liberdade de expressão e defesa dos interesses americanos. Quem tem algum tipo de decisão a tomar no mundo que afete os interesses dos Estados Unidos, faria bem em prestar atenção nisso. Muitos entendem, viu, Beraldo, que as redes não enviaram representantes porque o veredito já está pronto. Então, para que ir até lá debater se a minuta já está definida? Mais ou menos algo por aí nesse sentido, entendeu? Olha, eu acho que as empresas não tenham comparecido por causa da Constituição brasileira. Evento organizado pela Advocacia Geral da União. Talvez alguém tenha tido a curiosidade de ler o artigo 131 da Constituição Federal. E diz lá, a Advocacia Geral da União é a instituição que, diretamente ou através de órgão vinculado, representa a União, judicial e extrajudicialmente, cabendo nos termos da lei complementar que dispuser sobre sua organização e funcionamento, as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo. Pode ser uma ignorância minha, mas eu gostaria de entender de que forma esta audiência com as empresas de tecnologia das redes sociais se encaixa nesse propósito da Advocacia Geral da União. Eu realmente não vejo como essa discussão em termos de uma decisão tomada pela Meta fora do Brasil se transforma num objetivo do governo brasileiro. É uma coisa absolutamente sem sentido no meu ponto de vista, mas talvez, Caniato, eu é que não esteja conseguindo compreender como as coisas acontecem no Brasil. Esse é um ponto fundamental, porque eu também escutei, viu, Dávila, muita gente trazendo esse exemplo dessa audiência pública produzida, agendada ou organizada pela AGU como talvez, por que não, um exemplo de ou interferência ou distorção, até usurpação de responsabilidade, né? Quando a gente pensa em um debate que, sobretudo, deveria acontecer no âmbito do Congresso Nacional, né? Exatamente. E precisa acontecer no âmbito do Congresso Nacional com esta atitude que foi feita no Marco Civil da Internet, e não do jeito que eles estão querendo fazer, que é a portas fechadas, dando dura, não é assim que se faz. Nenhum deputado, nenhum membro da AGU, nenhum cara no governo entende profundamente do que está acontecendo. Aliás, até os experts que estão envolvidos nisso estão deparando com enormes desafios nesse novo mundo da inteligência artificial. Então, assim, mesmo os experts estão tendo dificuldade, então não é hora de criar lei, regulamentação, tudo que vai impedir o avanço de tecnologia. Toda vez que o Brasil faz isso, nós damos uma marcha ré inacreditável, como foi com a lei da informática, quando nós queríamos ter um monopólio nacional, por causa da soberania nacional, de controlar a fabricação de software e hardware de computação. É uma coisa que deu um atraso tecnológico de mais de 3 gerações ao Brasil, e foi uma das coisas que mais impactou a perda de competitividade do país. Nós não podemos repetir os erros do passado. Vamos repetir as experiências que deram certo, como é o caso do Marco Civil da Internet. A gente vai seguir acompanhando essas movimentações, principalmente também a maneira como o governo está tratando a decisão da Meta nos Estados Unidos e também o avanço nessas discussões para, eventualmente, elaborar algum tipo de proposta que tenha por objetivo mudar a maneira como essas redes sociais atuam aqui no Brasil.